Que a paz de nosso Mestre Jesus esteja conosco. Aos amigos que já me conhecem, meu nome é Eduardo, né? Já sou antigo conhecido do GEAL e vamos dar continuidade aqui aos trabalhos de reunião virtual do GEAL enquanto não voltamos à normalidade presencial, que eu espero que seja dentro em breve. Eu gostaria de lembrar que agora nós tivemos o aniversário do GEAL, e o GEAL é uma casa assim, que está sempre no meu coração, porque, afinal de contas, diariamente eu tomo café da manhã com uma caneca do GEAL que me foi oferecida em um aniversário há 3 anos atrás. Então, vocês estão sempre em meu coração, tá? E o meu amor por vocês, vocês sabem que é muito grande. Então, dando continuidade, a gente sabe que o aniversário significa uma passagem de tempo, e o tempo, quando se passa para nós, para o nosso corpo físico, ele representa muitas vezes um período assim de decrepitude, de fraqueza, até levar à morte. Mas no caso do Centro Espírita, que é uma instituição fundada em princípios e em planejamento na espiritualidade, é diferente. O tempo fortalece a instituição espiritualmente. Pessoas que passaram construindo essa instituição aqui no mundo material se juntam a outras na espiritualidade, fortalecendo o grupo de trabalhadores da espiritualidade. Então, todos que a gente lembra que em algum momento estiveram por aí fisicamente, hoje estão na espiritualidade trabalhando direta ou indiretamente pelo crescimento e pela eficiência dos trabalhos do GEAL. Então, que fique aquela lembrança para esses trabalhadores. E o GEAL, com esse novo trabalho virtual, ele está se renovando. É um trabalho que vai continuar, certamente, após a volta à presença física das reuniões. Ele está se renovando e, de certa maneira, crescendo, porque o material que for gerado ao longo dos meses e dos anos estará sempre disponível para que outras pessoas possam consultar no futuro, né? Isso será muito bom, muito bacana, muito benéfico. Então, nós vamos agora com o coração mais alegre por essa lembrança do aniversário, das pessoas que se foram, da nossa presença física, mas estão presentes espiritualmente entre nós. Nós vamos pedir aos nossos mentores, aos mentores da casa, aos nossos trabalhadores na espiritualidade, que estejam nesse momento ou em qualquer momento onde nós estivermos vendo esse vídeo, junto de nós, para que nós possamos ser inspirados, incluídos no entendimento da doutrina espírita, que esse entendimento nos facilite a vida, nos faça enfrentar as dificuldades que aparecem de uma maneira mais forte, com mais fé, que nós possamos também dar o nosso testemunho na sociedade de enfrentamento das dificuldades naturais que aparecem, que o medo possa ser afastado, pois a fé em Jesus, a fé em Deus, a crença na imortalidade da alma nos fará superar qualquer medo. E assim, com o coração agradecido, nós pedimos que Deus nos abençoe e continue nos abençoando agora e sempre. Graças a Deus. Então, dando continuidade ao trabalho, nós sempre temos um assunto para tratar. O assunto para tratar hoje será a escolha das provas. Isso está registrado no Livro dos Espíritos. E inclui aí um conceito que nós temos, de um modo geral, assim, disseminado na doutrina espírita, e que às vezes não é muito bem compreendido, que é a escolha voluntária das provas, usando o seu livre-arbítrio, antes de nós reencarnarmos. E esse conceito existe porque efetivamente está registrado em uma pergunta do Livro dos Espíritos. E eu vou ler essa pergunta aqui. É a pergunta 258. No estado errante, antes de nova experiência corpórea,
O espírito tem consciência e previsão do que lhe vai acontecer durante a vida? Ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisso consiste o seu livre-arbítrio, é a resposta. Então, efetivamente, diretamente, está registrado pelos espíritos que nós escolhemos o gênero de nossas provas e que nós temos livre-arbítrio para isso. Mas nós temos que entender melhor isso. Nós temos que continuar estudando para compreender melhor. Então, avançando um pouco nas questões, nós vamos ver aqui. Eu até antes vou até fazer uma observação. A questão das provas e expiações. Existe uma diferença. A prova tem um sentido duplo. Ou de você colocar em teste, né, suas capacidades, ou até no sentido de provação. Você passar por uma grande dificuldade em relação a alguma coisa. Então, provas, no sentido do mundo, do nosso planeta, ser um planeta de provas e expiações, também tem esses dois sentidos. Tem um sentido de você provar, testar as suas capacidades, ou também de você passar por provações, que seria o equivalente a uma expiação. Sendo que expiação é um conceito assim que tem a ver com o que nós já passamos em nossa vida. A expiação é você se redimir através de um mecanismo da lei de causa e efeito, se redimir dos seus malfeitos do passado. Então você vai provavelmente passar pelas mesmas coisas que fez outros passarem. Porque passando por isso, você mesmo vai se perdoar do que você fez. Esse é um mecanismo. Enquanto que a prova, ela tem a ver com o nosso futuro. Porque nós hoje passamos por uma dificuldade onde vamos colocar em prova as nossas capacidades, o nosso entendimento, nossa firmeza moral, a nossa fé, para que nós possamos demonstrar para nós mesmos que nós estamos capacitados a novas missões no futuro, missões que exigirão mais de nós. Então existe essa diferençazinha entre provas e expiações, sendo que a gente entende que toda a expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Porque a prova pode ser passada por alguém que não precise mais expiar determinada coisa, mas está se colocando ali para poder ajudar o próximo numa situação de dificuldade, numa situação que gere até sofrimento, né? Então, nós vamos continuar aqui para o entendimento melhor do assunto, né? Lendo a questão 258A. Não é Deus que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Pergunta de Kardec. Nada acontece sem a permissão de Deus, porque foi Ele quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Então, veja bem, as coisas acontecem porque Deus permite. As leis que Deus criou determinam determinadas coisas que vão nos acontecer. Como eu falei, a lei de causa e efeito não está escrito com essas palavras na codificação espírita, mas é para nós entendermos melhor o mecanismo dessa lei de Deus. Então essa lei vai nos impor, muitas vezes, algumas situações na vida. Nós vamos nascer com determinadas características porque isso é importante para nós. Mas nem tudo vai estar determinado. Nem tudo nós vamos poder escolher porque nós mesmos talvez não tenhamos essa capacidade. Vamos ver aqui mais para frente. Na questão 262, Kardec pergunta:
Como pode o espírito, que em sua origem é simples e ignorante, e sem experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável pela sua escolha? Kardec está lembrando, né, que no desenvolvimento do entendimento da questão, está lembrando que nós fomos criados simples e ignorantes. Como é que nós vamos, ao longo desse desenvolvimento, nós sermos responsabilizados por nossas escolhas? Então, a resposta dos espíritos é a seguinte: Deus supre a sua inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazeis com uma criança desde o berço, mas deixa-lhe pouco a pouco a liberdade de escolher. Olha, ele fez uma analogia interessante, o Espírito fez uma analogia interessante. Nós fazemos isso com a criança desde o berço. Então nós agora não estamos mais no berço espiritual. Nós já passamos da fase em que nós fomos criados simples e ignorantes. Nós já evoluímos, nós já estamos desenvolvendo o nosso livre-arbítrio. Mas até que ponto que nós desenvolvemos? Será que esse livre-arbítrio ele tem vamos dizer assim, a capacitação de escolher o melhor para nós? Será que nós temos esse entendimento, esse amadurecimento moral, espiritual para isso? Cada um pense, né, em relação a si mesmo. Será que eu estou tão apto assim, tão maduro espiritualmente? Eu, por exemplo, escolheria ser rico, nascer num país sem corrupção, sem doenças, sabe? Mas será que isso era o que eu preciso? Será que seria o melhor para mim, para minha evolução? Deus sabe mais. E ele coloca espíritos mais capacitados, mais amadurecidos, para serem nossos mentores, nossos ajudantes nesse caminho, nos orientando, pegando na nossa mão e muitas vezes nos direcionando, como nós fazemos as crianças, né? E os espíritos continuam. Então, ele muitas vezes se extravia. Ou seja, ao longo do tempo, a gente acaba se extraviando no uso do nosso livre-arbítrio, mas isso também faz parte do mecanismo de crescimento, porque nós vamos errando e sofrendo as consequências, aprendendo assim a não errar mais. E isso não é de uma vez só, porque nós costumamos errar repetidamente ao longo de algumas encarnações. E por isso é necessário que nós tenhamos essa vida eterna pela frente, porque a gente ainda vai demorar muito nesse crescimento, nesse aprendizado. Tá? Na questão 262, Kardec coloca: quando o espírito goza de seu livre-arbítrio, a escolha da existência corpórea depende sempre exclusivamente de sua vontade, ou essa existência pode lhe ser imposta pela vontade de Deus como expiação? Olha como é que o conceito está sendo trabalhado por Kardec. Deus sabe esperar, não precipita a expiação. Entretanto, pode impor certa existência a um espírito, quando este, por sua inferioridade ou má vontade, não está apto a compreender o que lhe seria mais proveitoso, e quando vê que essa existência pode servir para sua purificação, o seu adiantamento e, ao mesmo tempo, servir-lhe de expiação. Como a gente falou, então a prova muitas vezes serve de expiação. Quer dizer, a expiação muitas vezes serve como prova. E tudo isso trabalha no nosso crescimento espiritual. Deus sabe esperar, não adianta que nós, vamos dizer assim, tentemos nos adiantar no aprendizado, no resgate, se aquilo não for útil para a gente. Quantas pessoas estão se revoltando diante das situações que nós estamos passando hoje em dia, na sociedade, no mundo, né? Nós estamos passando por provas muito interessantes,
né? A corrupção no Brasil, por exemplo, né? Que está sendo combatida e naturalmente ao longo do tempo vai sendo diluída, vai sendo diminuída, as pessoas envolvidas nisso vão sendo afastadas, outras novas vão vindo para poder trabalhar melhor e outras virão no futuro melhores ainda, mais capacitadas. E as doenças que vêm e nos geram medo, porque a nossa fé está sendo colocada em prova, em teste. Quantos de nós estamos com medo do vírus? Oh, meu Deus do céu! Medo de quê? Nós somos espíritas. Nós temos que ter medo de quem pode nos matar a alma, o espírito, como Jesus falava, e não quem pode fazer perecer o corpo. O corpo já tem a sua data marcada para finalizar sua utilidade. Nós todos temos uma data marcada. Então não se preocupe. Quem tiver que pegar o carona no trem do Covid, vai pegar a carona no trem do Covid. Não está marcado já. Tá? Nós não temos que ter medo. Nós temos que viver dentro das precauções que são recomendadas, mas sem se estressar demais. Porque o estresse acaba sendo uma doença na alma. E nós somos espírito. Nós estaremos doentes, realmente, se desenvolvermos uma doença na alma. A doença física, ela passa, é passageira. Vocês lembram que um dia, alguns anos atrás, eu comentei aí que, diante de uma situação onde alguém relatou que uma companheira estava com um câncer terminal, eu falei que nada que uma desencarnaçãozinha não resolva. E muitas pessoas assim ficaram assim, meio chocadas. Mas nós somos espíritas. Para nós, isso tem que ser natural. Nós temos que trabalhar, viver em função da vida eterna. Nós temos que trabalhar, viver sabendo que o fim da utilidade do corpo não é o fim da nossa existência. Que a nossa vida real é a vida eterna. Que nós vamos continuar. Isso tem que nos encher de coragem, encher de força e fé para enfrentar qualquer coisa. E ajudar os outros que estão fragilizados a vencer essa dificuldade momentânea, essa dor, essa insegurança, esse medo. Nós temos que ajudar as pessoas, temos que transmitir essa fé, essa confiança para eles. Imagine se nós que somos espíritas e acreditamos na vida eterna, nós mostrarmos fraqueza. Nós estaremos também aumentando a fraqueza, a dificuldade dos outros. E isso me lembra do Chico Xavier, uma passagem do Chico Xavier, em que ele estava num avião e o avião passou por uma instabilidade e as pessoas começaram a gritar, tal, e o rapaz que estava ao lado dele, vendo o Chico Xavier também nervoso, ele ficou mais nervoso ainda. Poxa, se o Chico Xavier, que transmitia as mensagens do espírito, que via os espíritos, ele estava nervoso com aquilo, estava preocupado, estava com medo de morrer, imagine ele. Aí o Emmanuel teve que aparecer para colocá-lo no seu devido lugar. Pelo menos que morra com dignidade. Mas não estava na hora dele ainda. Quando chegar a hora, não adianta, a gente vai. E a gente vai para um lugar legal, para um lugar bom, porque nós estamos trabalhando para isso. Todos nós estamos trabalhando para isso. Então, a escolha das provas, ela é voluntária dentro da nossa capacidade, dentro da nossa capacitação que nós vamos adquirindo ao longo do tempo. Não é assim de uma hora para outra. Então, eu queria chamar aqui também atenção, antes de nós terminarmos, para uma última questão desse tópico, que parece que eu vou tratar aqui de um outro assunto, mas que está também em voga hoje em dia. Tá? É a questão 273. Um homem pertencente a uma raça civilizada poderia, por expiação, reencarnar-se numa raça selvagem? E a questão que eu quero tratar aqui é exatamente da pergunta que Kardec colocou, que fez, nem tanto da resposta, mas da pergunta. Kardec coloca ali
a questão da raça. Isso está hoje em dia também no noticiário, né? Nós estamos vendo aí uma mobilização mundial nesse sentido. A raça, na época de Kardec, era entendida perfeitamente pela ciência da época, como sendo algo natural, porque as pessoas viam diferenças físicas e consideravam que essas diferenças físicas implicavam numa diferença mais profunda entre as pessoas. Hoje, com o desenvolvimento da ciência e da genética, nós sabemos que as coisas não são assim. Tá? Não existem raças geneticamente na humanidade. A espécie humana é uma só. Existe só uma raça humana. Tá? Existem etnias, que é um outro tipo de conceito, né? Um conceito sociológico, né? Que implica em cultura, em uma série de outras coisas que não tem a ver com a matéria. Nós todos, toda a humanidade, todos os corpos da humanidade, eles são oriundos de um pequeno grupo de Homo sapiens que viveram na África há 200 de milhares de anos e foram se espalhando ao longo desses milhares e milhares de anos pelo resto do globo terrestre e ao longo de um tempo até curto, desenvolvendo cada um características apropriadas para a região. Então, lugares onde o sol era mais forte, as pessoas ficavam com mais melanina, mais morenas. Lugares onde o sol era mais fraco, pela necessidade da absorção desse sol para ativar a vitamina D, porque senão provoca o raquitismo, elas ficaram com menos melanina na pele. Então, são peles mais claras, os orientais, né? As pessoas que vivem na Europa, por exemplo, são pessoas que têm peles mais claras, porque senão elas ficam com os ossos mais frágeis. Isso é um mecanismo natural, né, da evolução da espécie humana. O tipo de cabelo, cor de olhos, tudo isso são características que foram se desenvolvendo ao longo do tempo, mas são de pouca importância. O que realmente é importante é quem está vivendo naquele corpo, que é um espírito irmão nosso, pois todos nós fomos criados por Deus, então todos nós somos irmãos. Então, não se justifica, dentro do que nós conhecemos do Espiritismo, nenhum tipo de preconceito. E o entender que Kardec usava esse termo e tinha uma outra visão por causa da ciência da época é importante para nós podermos ajustar esses conhecimentos e esses conceitos. Tá? É uma questão que está atual, né? E nós temos que entender que nós, como espíritas, não podemos ver o nosso próximo como alguém diferente por causa de alguma característica física, porque elas não têm significado. O que importa realmente é quem nós somos como espíritos, e bons e maus vestem corpos brancos e pretos, altos e baixos, de características diferentes. Não é isso que vai fazer moralmente alguém melhor ou pior, ou alguém mais inteligente ou menos inteligente. Isso tudo já foi provado cientificamente. Que a gente possa continuar assim, sempre estudando, procurando, porque é através da procura, do estudo, é que nós vamos cada vez entender melhor as coisas e chegar mais próximos daquela verdade que nós estamos procurando. Nós estamos no caminho e esse caminho é muito longo. Mas nós temos muitos companheiros na espiritualidade nos ajudando. Deus está desde o começo, desde a nossa criação simples e ignorante, nos dando a mão, nos acompanhando amorosamente, com todo o amor do universo, para que nós possamos chegar ao nosso destino, que é a perfeição, o entendimento, aonde não sofreremos mais, porque nós teremos a compreensão de tudo. Tudo nos será desvendado. Nós saberemos o porquê das coisas. E isso é o que nos conforta, nos consola através da doutrina espírita. E fica a minha mensagem de gratidão a todos do GEAL,
Fica a minha mensagem também de saudade, de carinho, e dentro em breve nós estaremos juntos novamente. E vamos unir nossos pensamentos, elevá-los a Deus, para que nós possamos agradecer por tudo que nós recebemos nessa casa maravilhosa, tudo que nós recebemos da doutrina espírita, da doutrina cristã, onde Jesus nos legou tantos ensinamentos importantes para o nosso ajuste, para a nossa compreensão e para que nós possamos enfrentar todas as dificuldades com fé e coragem, sem medo, pois nós sabemos que o reino de Deus nos espera e que só depende do nosso trabalho. Que Deus nos abençoe a todos. Graças a Deus.